Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 10º capítulo do nosso videolivro de matemática do terceiro ano do ensino médio, todo ele gravado dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Espero que os senhores aprendam muito com nossos videolivros, que se inscrevam no canal e que nos ajuda muito um like aí embaixo. Clicar no sininho em cima também vai fazer com que os senhores recebam notificações de tudo que for publicado. Senhores, desejam a todos que todos tenham bons estudos. Nesse capítulo, nós vamos estudar as relações de Girard. Albert Girard, de 1590 a 1633, foi um matemático belga que estabeleceu relações de soma e produto entre raízes de uma equação do segundo grau, por volta do século XVII. Inúmeros matemáticos ocidentais desenvolveram os estudos no intuito de estabelecer relações entre as raízes e os coeficientes de uma equação quadrática. O grande obstáculo era a presença de números negativos, com os resultados das raízes, o que não era aceito entre os estudiosos. Foi Girard que desenvolveu um método capaz de determinar relações com a utilização de números negativos. Vamos observar as demonstrações a seguir, responsáveis pelas expressões de soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau que nós estudamos lá no ensino fundamental. Lembra? Produto. Resolver uma equação do segundo grau através de soma e produto. Foi aí que começou as relações de Girard. Consideremos a equação algébrica do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero, com A sempre diferente de zero, porque se A for zero, não teremos a equação do segundo grau. E sejam x' e x duas linhas as suas raízes. A decomposição do primeiro membro em fatores do primeiro grau é feita da seguinte forma: é A que multiplica x menos x' que multiplica x menos x duas linhas. É dessa forma que a gente consegue chegar numa equação do segundo grau, quando a gente conhece o A e as raízes. Desenvolvendo este produto, nós temos ax2 mais bx mais c é igual a que multiplica, fazendo lá, x vezes x ao quadrado, x menos x duas linhas, depois nós temos x' vezes x duas linhas, duas vezes aconteceu isso, depois x duas linhas. Então, dividindo todos os membros por A, então, vamos lá, dividindo tudo por A, vai ter o quê? x2 mais bx, b sobre a mais c sobre a, igual a x2 que multiplica x menos x' mais x duas linhas mais x' vezes x duas linhas. Pela igualdade, a gente pode saber, x2 é igual a x2, não precisa nem escrever. Mas no lugar de x, na direita tem b menos b sobre a. Tá menos x lá, ficou menos x, né? Então vai ficar x' mais x duas linhas é menos b sobre a, devido àquele menos que está no menos x à direita. Bacana? E x' vezes x duas linhas é c sobre a. Então, sempre sabendo que a soma de x' mais x duas linhas vai ser menos b sobre a. E x' vezes x duas linhas é c sobre a. Vejam, senhores, como é que a coisa começa a ficar bacana. Começa negativo, vai para positivo. É a primeira coisa que tem que se observar. Então, a soma e o produto, nós sabemos disso. É a primeira relação de Girard. Então, x' vezes x duas linhas é menos b sobre a, e x' vezes x duas linhas é c sobre a. Memorize isso, que vai ser muito importante. Consideremos a equação do segundo grau. A gente vai acontecer a mesma coisa, do terceiro grau agora, né? Consideremos que a ação algébrica do terceiro grau, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero, com a diferente de zero. E x' vezes x duas linhas, x3', porque se é do terceiro grau, tem três raízes, seja raízes dessa equação. Ax2 mais bx mais cx mais d igual a zero é uma equação completa do terceiro grau. É A que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas, que multiplica x menos x três linhas. Fazendo o mesmo procedimento, né? Ax3 mais bx mais x2 mais cx mais d igual a zero. Então, ax3 mais bx mais cx mais d igual a zero. Vai ser igual. Fazendo todos aqueles produtos, né?
É A que multiplica x3 menos x2, que multiplica x mais x' mais x duas linhas, mais x que multiplica x', x duas linhas, mais x', x3 linhas, mais x duas linhas, x3 linhas. Menos o que sobrou, que é x', x3 linhas, mais x3 linhas. X linhas, x duas linhas, mais x3 linhas. Tudo isso multiplicado ficou menos aí. Bacana? Dividindo todos os termos por A, igual nós fizemos. Dividir tudo por A. O que aconteceu? Aonde tem x3 é igual a x3, não tem problema. B sobre A é igual a menos x' mais x duas linhas, então x' mais x duas linhas mais x3 é menos B sobre A. Depois nós temos que a associação de 2 a 2, x', x duas linhas, x', 3 linhas, mais x duas linhas, x3 linhas, é igual a C sobre A. E depois podemos a relação que o produto de todas elas, né, de x' vezes x duas linhas vezes x3 linhas, é igual a menos D sobre A, né? Porque deu menos ali no final, o que ele é igual? É igual ao D, que é o termo independente. Olha, senhores, reparem o seguinte, que vocês não podem esquecer. Onde tem 3 raízes, começa sempre negativa. A soma das raízes é menos B sobre A. O produto delas, 2 a 2, somado, é igual a C sobre A, positivo. Depois é menos D sobre A. Se tivesse uma quarta, aí já seria positiva. Então vai ser alternando de negativo para positivo, depois positivo de novo. Bacana? Menos B sobre A, menos C sobre A, menos D sobre A. Se tivesse um E aí, seria um E sobre A. E você vai depender do número de raízes que tiver. E agora vocês podem conhecer resolver raiz de equação de vários graus. Vamos ver? A raiz dessa equação, x2 mais 4x menos 2, né? A igual a 1, B igual a 4, C igual a menos 12. Então, nós sabemos que x' mais x duasinha é o quê? Menos B sobre A. Muito bem. Então, x' mais x duasinha é menos 4 sobre A, que é igual a menos 4. Muito bem. E x' vezes x duasinhas é C sobre A. C sobre A é, vamos fazer a conta? Quanto que é C menos 12? A é 1, ficou menos 12. Então, a solução dessa função as raízes dessa função é menos 4 e menos 12. Achei as raízes sem precisar de aplicar Bhaskara. A lá do terceiro grau, A igual a 1, B menos 2, C igual a 4, D igual a menos 48. Então, nós sabemos que a soma das raízes, que é x', x duas linhas mais x3 linha, é menos B sobre A. O B quanto que é? Menos 12. Então vai ficar menos 12 sobre A, que é 1. Que menos é o da regra da relação de Girard. E o outro menos é do 12. Aí vai ficar positivo, né? Menos vezes menos mais. Bacana. A soma das raízes é 12. Menos B sobre A. X vezes X duas linhas, mais X vezes X três linhas, mais X vezes X duas linhas é igual a C sobre A, que vai dar o quê? C vale quanto? 44 sobre A, que é 1, é igual a 44. E o produto das raízes D sobre A é menos D sobre A. Então, se o produto das raízes é menos D sobre A, nós temos que menos 48, que é o valor de D. Então, vai ficar menos 48. Vai dar mais 48. Então, a solução às raízes dessa função é 12, 44 e 48. Bacana? Achamos as 3 raízes sem precisar de resolver a função. Olha essa aqui de quarto grau, olha lá, 2x4 mais 5x3 menos 6x2 mais 7x menos 10 igual a zero. É o mesmo procedimento, né? Nós temos a função tá ali, A igual a 1, B igual a 5, C menos 6, D 7, E menos 10. A gente sabe que começa negativo e vai alterando o sinal. E todos eles divididos por A. Então, a soma das raízes, x1, x2, x3, x4 é menos B sobre A, é igual a menos 5 meios. Bacana. Agora, x1 vezes x2, é x1 vezes x3, mais x1 vezes x4, somado. Aí agora nós vamos agrupar eles de 4 a 4, né? x2 vezes x3, mais x2, vezes x4, mais x3 vezes x4. Associamos todos. Não tem como mais associar isso aí. É igual a C sobre A. Então vai ser o quê? Mais, que é positivo, menos 6 sobre 2. Porque o C é menos 2. Bacana? Beleza, dá 3, né?
Então vamos lá agora a outra. A multiplicação de todas as raízes, 3 a 3. X1 vezes x2 vezes x3, mais x1 vezes x2 vezes x4, mais x1 vezes x3 vezes x4, é menos d sobre a. Então vai ser igual a quanto? Menos d sobre a. Quanto que é o d? O d é 7, então vai ficar menos 7 sobre 2. Depois eu tenho o produto das quatro raízes. X1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 é igual a E sobre A, que é igual a mais, que agora é positivo, menos 10 sobre 2, que o E é menos 10. Então vai ficar igual a menos 5. Então a solução, as raízes dessa função é menos 3, menos 7 meios, menos 5 meios, menos 5. Bacana? Resolvemos uma do quarto grau agora. Dá trabalho? Dá. Então, mas é possível. Um exercício, esse aí cai geralmente em prova do Enem, prova de concurso. Vejamos aqui, os zeros do polinômio a seguir formam uma progressão aritmética. Os zeros são as raízes da equação, tá ligado? Então, vamos continuar. Uma PA, né, da função é, esses zeros, essas raízes formam uma progressão. A função é x3 menos 12x2 mais 44x menos 48 igual a zero. O conjunto de solução da equação P de x igual a zero pode ser. Então, quer saber quais são essas raízes, né? Ele falou que a forma uma progressão aritmética. Então, o que vai acontecer? A função é x3 menos 12x2 mais 44x menos 48 igual a zero. Bacana. Para ficar mais fácil e não embolar o meio de campo, eu vou chamar x' de E, que é a primeira raiz, x2' de F e x3' de G. A progressão aritmética geralmente é o termo do meio. Quando a gente tem três termos que estão em progressão, a gente coloca no meio o x. À esquerda, x menos R, à direita, x mais R. Porque é a razão que a função for decrescente. Se ela for decrescente, é ao contrário. Mas não importa isso. Qualquer jeito dá certo. Então, eu chamei de E, x menos R, fx, e de G eu chamei x mais R. Como eu sei que A é igual a 1, B menos 12, C menos 40, igual a 44, D menos 48. Eu sei que a soma das raízes é menos B sobre A. O B não é menos 12, então a soma de E mais F mais G é menos B sobre A, é igual a menos 12 sobre 1. Menos vezes menos mais deu 12. Então, o que ele escreveu lá? O G, o E, que é x menos R, somado com x, somado com x mais R, é igual a 12. Olha, menos R com mais R, tomou Doril, sumiu. Sobrou 3x igual a 12, dividindo tudo por 3, x é igual a 4. Já sei o valor de x. Bacana. Agora vamos ver assim, o produto dessas raízes. 2 a 2, E vezes E, E vezes G, FG é igual a C sobre A, que é igual a 44 sobre 1, porque o lá é 44, nosso C. Bacana? Agora, aí ele falou, E vezes F vezes G é menos D sobre A. Muito bem, é igual a menos 48, porque o nosso D é menos 48, com o menos que já era dali, é igual a menos vezes menos, mais é igual a 48. Então, nós estamos escrevendo que x menos R, que é o E, que multiplica o F, que multiplica o G, é igual a 48. Bacana? Feito isso, a outra relação não vai nos interessar. Fiz por fazer. Eu não sei que x é igual a 4, que eu achei lá na soma das raízes. Então, no lugar de x igual a 4, eu vou escrever 4, né? Então, vai ficar, em vez de x menos E, ficou 4 menos E, vezes 4 mais R é igual a 48. Bacana, vou fazer essas multiplicações aí, né? Eu tenho 4 vezes 4, 16, né? Mais 4R, mais 4, somando tudo ali, vai dar 16 menos R quadrado vezes 4 igual a 48. Tem uma equação tranquila aí agora, né? Certo? O 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. O que eu fiz aqui? O 4 continua no mesmo lugar. Eu não tenho 4 menos R que multiplica 4 mais R? Isso é o produto da soma pela diferença. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 16 menos R ao quadrado. O vezes 4 continua ali, beleza. Agora eu vou dividir tudo por 4, aí vai sobrar só 16 menos R ao quadrado, igual a 48 por 4 dá 12. R ao quadrado é igual a 16 menos 12. Por que aconteceu? Eu somei exatamente
16 em ambos os membros, certo? Subtrair, né? Tanto na direita como na esquerda. Ficou r ao quadrado igual a 16 menos 12, menos r ao quadrado igual a menos 4. Muito bem. R ao quadrado, então multiplicando por menos 1 é igual a 4. Significa que R é igual a mais ou menos 2. Já que eu sei a raiz, já sei quanto que vale o x, basta fazer. Primeira, x menos r, x e x mais r. Solução, 2, 4 e 6. E se for menos, eu vou ter 6, 4 e 2. Bacana? Resolvido, achei as duas soluções possíveis disso aí. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo exercício bacana, né? Repitam ele, tá tudo explicadinho para os senhores e depois vocês, qualquer dúvida, pode ir nos comentários, estarei à sua disposição. Uma das raízes da equação 2x3 mais 5x2 menos 23x mais 10 igual a zero é o inverso da outra. Informação importante. Se uma for 2, a outra é 1 sobre 2. Beleza. Determine o conjunto de solução. 2x3 menos 5x2 menos 23x mais 10 igual a zero é a nossa função. Então, eu sei que A é 2, B é 5, C menos 23, D igual a 10. A soma das três raízes, x', x2', x', é menos b sobre a, dá 5 meios, né? Que o b é 5 sobre a, que é 2. Beleza. A soma delas duas a duas, multiplicada duas a duas, é x', vezes x2', mais x' vezes x', mais x2' vezes x'. É igual a positivo agora, c sobre a. Como lá é menos 23, vai ficar menos 23 sobre 2. E o produto delas, x', x2', x', menos d sobre a, que é igual a menos 10 sobre 2. Ele nos informou que uma é inverso da outra. Então, vou falar que x' é 1 sobre x', que é o inverso de x', né? Bacana, então, no lugar x2', eu escrevi isso. O produto das raízes não é x' vezes x', que vale 1 sobre x', que multiplica x vezes 3'. Olha ali que bacana. X' igual x duas linhas tomou Doril, vezes 1, sobrou só x', que é igual a menos 5. Então, x 3 linhas, né? Que sobrou x 3 linhas, perdão. É igual a menos 5. Então, x 3 linhas é igual a menos 5. Bacana. Na primeira relação, nós achamos x' mais x', mais x', é igual a menos 5 sobre 2. Então, nós já sabemos quanto que vale o nosso x', e também a gente sabe que o x' é o inverso, então vai ter x' mais 1 sobre x', menos 5, igual a menos 5 mesmo. Menos 5 por quê? Porque o x'' vale menos 5. Bacana, isso eu tirei da primeira relação, da soma das raízes. Agora é só fazer conta. Eu multiplico tudo por x', elimina aquele denominador de x'. Então vai ficar x' ao quadrado mais 1 menos 5x' igual a menos 5 meios x'. Bacana, beleza. Agora eu vou multiplicar tudo por 2, né? Multiplicando tudo por 2, eu vou ter x', 2x' ao quadrado. Depois eu tenho, multiplicando por 2, vai dar menos 10x', né? Depois vou multiplicar mais 1, que multipliquei, deu 2. Depois vou multiplicar o menos 5x' por 2, vai ficar só menos 5x', que vai passar lá mais 5x'. Aí vai sobrar só o que para nós? 2x ao quadrado, porque tem o 10x' menos 5x', menos 5x', mais 2 igual a zero. Vou resolver essa equação de segundo grau. Vou chamar x' de a, porque fica mais fácil. 2a ao quadrado menos 5a mais 2 igual a zero. Delta é B2 menos 4ac, o delta deu 9. E o a vai ser menos 5, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, a é igual a 5 mais 3 sobre 4. Então, eu tenho a é igual a meio ou a é igual a 2. Então, ou x' é igual a 1, x2' é o inverso do x', que é 1 sobre 2, e o x'' é igual a menos 5. Achamos as três raízes. Deu um pouquinho de trabalho? Deu. Mas ficou bem bacana isso aí, né? Exercício agora para os senhores aplicar esses conhecimentos todos, né? A equação 3x3 mais 2x2 menos x mais 3 admite raízes x', x2', d'. Escreva as relações de A para essa equação. Consideramos a equação polinomial 3x3 menos 2x2 mais ax mais b igual a zero, sendo que os números 1 e menos 3 são raízes da equação.
calcule a terceira raiz e escreva. Já deu para nós temos duas. Calcule a raiz e escreva a equação. Bacana? Então, essa já deu para nós que 1 e menos 3 já são raízes. Tá? Então, vamos tentar fazer? As raízes da equação polinomial x3 menos 15x2 mais 71x menos 105 igual a zero estão em PA. Tem até um exemplo desse tipo aí. Calcule essas raízes. Resolva a equação algébrica x3 menos 3x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero, sabendo que a soma de suas raízes é igual a 5. Então, já sabemos que a soma de suas raízes é igual a 5. Vamos achar as outras? O exercício 5. Qual é o valor de K na equação algébrica x3 menos 3x2 menos 6x mais K igual a zero para as raízes da equação estejam em PA? Exemplo nós temos aí, né? Essa caiu no ITA. Os números A, B e C são raízes da equação x3 menos 2x2 mais 3x menos 4 igual a zero. Nessas condições, qual é o valor de 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C? Então, vocês têm que achar os valores aí, né? Das raízes dessa função e fazer essas continhas que ele pediu. Determine as raízes da equação x ao cubo menos 3x menos 2 igual a zero, sabendo que uma delas é dupla. Então, tem 4 raízes aí, uma delas é dupla. 3, uma delas é dupla. Olha, está faltando o x2 ali, né? Certo? Então, você coloca 0x2 na hora que você for montar, não vai alterar nada. Os números A, B e C são raízes da equação x3 mais x menos 1 igual a zero. Né? Calcula nessas condições o valor do logaritmo de 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Esse aí foi só para mostrar a vocês que questões dessas acontecem, tá? Em Enem e em concurso, que ela vai te cobrar tudo isso aí usando logaritmo também. Vamos lá? Revisar com o logaritmo? Dada a equação algébrica 3x3 menos 16x2 mais 23x menos 6 igual a zero, sabendo que o produto de suas raízes é igual a 1, calcule as raízes dessa equação. Já te deu até uma informação privilegiada aí, né? Mas outro que aplica PG, eu coloquei bastante, porque esse aparece muito mesmo, viu? As raízes de equação x3 menos 6x2 mais kx menos 64 estão em PG. Nessas condições, calcule o coeficiente K. Os números menos 2 e 3 são duas raízes da equação 2x3 menos x2 mais mx mais n igual a zero, em que m e n pertencem ao conjunto dos reais. Determina a terceira raiz da equação e os valores de m e n. Vamos lá? Vamos falar agora de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. As equações polinomiais de grau maior do que 2 não têm um processo determinado de resolução por meio de fórmulas. Devemos procurar, então, uma ou mais raízes para, com elas, encontrar todas as raízes possíveis. Vamos estudar propriedades que nos auxiliará na pesquisa das raízes racionais de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Se o número racional P sobre Q, como P e Q primos entre si, é uma raiz de uma equação algébrica de coeficientes inteiros, ou seja, a n, que multiplica x elevado a n, que multiplica a n menos 1, x vezes n menos 1, isso vai até o infinito, né? Vai ser sempre igual a zero. Então, P é divisor de A0 e Q é divisor de AN. Vejamos como é que isso acontece. Muito bem, senhores. Agora vamos pesquisar a raiz com aquilo que nós falamos, usando aquela teoria de P sobre Q. A gente vai usar o primeiro e o último termo. Tá? Pesquisa as raízes racionais da equação 3x3 mais 2x2 menos 7x mais 2 igual a zero. Vamos pesquisar. Temos a primeira, que é a n é 3, e o último lá é 2. Então, P é divisor de 2. Não é P sobre Q? Os possíveis divisores é o menos 1, 1, 2 e 3. Q é 3, pertencente ao menos 1, 1, menos 3 e 3. São os possíveis divisores. Beleza. Então, nós vamos pegar P sobre Q. Então, nós sabemos que eles mesmos são divisor deles mesmos. 1, menos 1, 1, menos 2 e 2. Aí, fazendo P sobre Q, eu tenho menos 1 terço, menos 2 terços e 2 terços. Agora, eu vou estudar as possibilidades disso aí ser raiz. Fazendo P de menos 1, deu 8. Então, eu já sei que menos 1 não é raiz. Vamos fazer P de 1 agora para testar? P de 1 deu 0. P de 1 é raiz. A partir dessa descoberta, nós vamos encontrar as outras. Lembra que eu ensinei no capítulo anterior o método Brio-Ruffini? Pega a raiz, coloca ali, dois tracinhos, escreva os coeficientes da função 3, 2, menos 1 e 7.
Aí vou pegar, baixar o 3, multiplicar por 1 e somar com 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Bacana? Agora eu vou pegar o 5, multiplica por 1 e somo com menos 7, dá menos 2. Menos 2 multiplica por 1 e soma com 2, deu 0. Então agora, como lá é terceiro grau, sobrou ali para mim aquele resto, o 0 é o resto, né? O último ali é o resto, sobrou 3x2 mais 5x menos 2. Resolva essa equação do segundo grau e acha as raízes dela, né? Delta deu 49, é menos 5 mais ou menos 7 sobre 6. X' é 2, menos 2, né? E x2', 1/3. Então, as raízes são 1 que eu já tinha encontrado, né? Por suposição, menos 2, 1/3. Bacana isso aí, né? Então, biorrufino eu ensinei no capítulo anterior, tá? Lá no 9º capítulo. Vamos agora deixar exercício para vocês fazerem esse procedimento. Vocês vão pesquisar para mim as raízes dessas 4 funções aí, ó. A, B, C, D, da mesma forma que eu fiz, né? Quais são as raízes da equação 3x3 menos 2x3? Então, vai pegar o 3 e o menos 3 e dar uma analisada aí do mesmo jeito que foi feito no exemplo anterior. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores nos comentários. Resolva a equação cúbica x3 menos 2x2 menos 3x mais 6 igual a 5. Igual a 50, tá? Perdão. Pesquisa as raízes do Itaí. Quais são as raízes literais da equação x3 menos 4x2 menos 2x mais 4? Vamos ter que fazer essa experiência aí também, tá? Uma equação algébrica de coeficientes reais. Consideramos a equação x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0, que tem todos os coeficientes de raízes, pode ser resolvida pela chamada forma de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de b sobre 2a. Muito bem. Agora presta bem atenção. Deu x igual a menos, a delta deu negativo. 2 mais 2 mais 2 mais ou menos 2i sobre 2. Nós aprendemos isso no capítulo anterior também, né? X é igual a 1 mais i, x2 é igual a 1 menos i. A solução é 1 mais i e 1 menos i. São números complexos. Observe que a raiz 1 mais i é um número complexo, não real. E a outra raiz é 1. E seu conjugado, é possível demonstrar que a sua equação polinomial de coeficientes reais admite como raiz o número complexo a menos bi, com b diferente de zero. Então, o complexo conjugado, né? Conjugado a menos bi também é raiz da equação. Bacana isso, né? Então, nós estudamos isso nos números complexos. Olha o exemplo aqui. Resolva a equação x4 menos 9x3 mais 13x2 menos 4x mais 20, sabendo que 3 mais i é uma raiz dessa equação. Ó, se 3 mais i, então vamos resolver, né? É a raiz da equação dada, então o conjugado 3 menos i também é a raiz da equação. Nós já vimos isso na tela anterior. Então, P de x, né? Então, vamos fazer P de x é igual a P, sabendo que 1 é raiz, né? Menos 3 mais i, que multiplica x menos 3 menos i, vezes q de x. Né? Aí nós fizemos assim. Também é raiz, né? Então, nós podemos fazer, ó, P de x é igual a x que multiplica 3 mais i, que multiplica 3 menos i, vezes q de x. P de x é igual a menos 3i menos i, fazendo as multiplicações de x ali, né? Já entra de um colchetezinho que multiplica x menos 3 mais i, que multiplica q de x. P de x é igual a x menos 3 ao quadrado menos i ao quadrado, desenvolvendo todos os produtos ali distributivamente, né? Vezes q de x. P de x é igual a x2 menos 6x mais 9 mais 1, vezes q de x. P de x é igual a x2 menos 6x mais 10, vezes q de x. Então, vamos calcular q de x dividindo por P de x. Tá? Vamos fazer a divisão do P de x pelo Q de x que nós achamos aí. Bacana? Vamos como é que faz isso? Dividir isso por x2 menos x10. Porque P de x... Olha, presta bem atenção. Se P de x é igual a isso que multiplica P de Q de x, só basta a gente dividir o P de x, nós vamos saber quanto que vale, ok? Então, pegando a equação, resolvendo a equação, x4 menos 9x3 dividindo por x2 menos 6x mais 10, fazendo a divisão, né? Que nós aprendemos a dividir polinômio também nos capítulos anteriores, nós vamos achar o resultado x2 menos 3x mais 2. Resolvendo essa equação x2 menos 3x mais 2, obtemos x1 é igual a 2 e x2 é igual a 1. Como nós sabíamos de
Das raízes 3 mais i e 3 menos i, nós temos também 2 e 1, também é a raiz desse polinômio do quarto grau. Se vocês aplicar isso, vai resolver achar as outras duas raízes tranquilo, quando a gente tem um número complexo. Só vocês aplicar todo o método que eu ensinei aqui agora, tá? Agora vocês têm exercício para resolver, vai aplicar essa mesma função que eu falei, né? Determina as raízes abaixo, sabendo que i é uma das raízes, é só i. Então vamos pensar um pouco de qual deve ser o valor para que 2i seja uma das raízes dessa equação. Qual é o valor de a? É só aplicar a metodologia que eu acabei de explicar. Os números 1 mais 2i são raízes da equação algébrica x3 mais ax2 mais bx menos 6 igual a zero, em que a, b e c são coeficientes reais. Calcule o valor do coeficiente c. O número 2 mais i é uma das raízes da equação 3x3 menos 14x2 mais mx menos 10 igual a zero. Nessas condições, calcule o valor de m e a raiz da equação. Beleza? Bacana, então. Então, vamos lá.